Let's go! Dragon, Sabo e os revolucionários vão declarar guerra agora. O Reverie é um dos eventos mais importantes de todo o mangá. Desde o seu anúncio, nós já imaginávamos que juntar os principais líderes políticos da obra para discutir, entre outros temas, as consequências que o tirânico sistema Ichibukais teve em seus respectivos reinos, poderia ser uma combinação explosiva. Especialmente quando descobrimos que os revolucionários estariam presentes no lugar que é o coração da operação do governo mundial. O mesmo lugar que guarda os maiores segredos da organização que controla, censura e oprime todos os lugares que seus tentáculos alcançam. Sabemos também das consequências absurdas que esse evento teve. O Rei Cobra morreu, Vivi desapareceu, ou foi desaparecida, um confronto entre revolucionários e almirantes aconteceu, Kuma foi resgatado de seu estado triste como escravo, houve conspirações entre países, diversas ordens de assassinatos que ainda estão sendo cumpridas, espiões, censuras, enfim. Sabemos de muitas coisas que aconteceram. Mas eu te pergunto, você sabe o que aconteceu no Reverie? O que exatamente aconteceu? Entre tantos enredos, é fácil de se perder. E o Oda, por vezes, parece ser um gênio do equilibrismo, mantendo em uma mão dicas e detalhes tão sutis que às vezes os mais cautelosos leitores não conseguem notar de cara coisas que no futuro parecem óbvias. Enquanto em uma outra mão, ele ainda mantém manchetes bombásticas, cliffhangers absurdos e acontecimentos que simplesmente por estarem em tela, mudam para sempre a história de One Piece. Curiosamente, há alguns anos, vimos no escritório do Oda que ele tinha 4 cadernos, possivelmente com anotações e rascunhos para os arcos que estavam por vir no mangá. Em um deles estava escrito Big Mom, no outro Zou. Em um terceiro caderno, o número 4, referenciando os imperadores, os Yonkou. Por baixo, um último caderno, sem nada escrito. Na verdade, ele continha um marcante desenho, Dragon. Um dragão adormecido, pronto para acordar de vez e despejar seu poderio de fogo contra aqueles que o provocaram por tempo demais. Monkey D. Dragon é a resposta. O líder dos revolucionários, o pai do Luffy, um D, finalmente tomará o protagonismo de sua parte da história, a obliteração do sistema do governo mundial. Mas para entendermos como isso vai acontecer, precisamos analisar tudo o que aconteceu no Reverie e realmente compreender o que a soma de eventos catastróficos e dicas suaves e cheias de nuances significam para o futuro da história. Somando todos os fatores, podemos chegar ao X da questão, uma resposta que promete abalar a estrutura do mundo e afetar diretamente a corrida até One Piece. A vez dos revolucionários chegou e esse pode ser o maior golpe de todos. O golpe que derruba o sistema de governo mundial. Fala galera, Chapéu Espera aqui, eu sou o Derek e hoje a gente vai trazer pra vocês uma bela teoria do Three Skulls Theories, o Joe, que é um cara que manda muito, vou deixar os links na descrição. Se puder, slepe no like, dá essa moral pra gente, se inscreve, checa as estampas, pô, a gente tem estampas novas na lojinha, dá uma olhada lá. Não tem mais nada pra falar, vamos pro vídeo. O assassinato do rei Nefertari Cobra. Desde o capítulo 1054, quando finalmente vimos a manchete que todos reagiram no 956, nós ficamos sabendo que o rei Cobra tinha sido assassinado. E, segundo o jornal de Morgan's Big News, o culpado era o segundo em comando no exército revolucionário, Sabo. Depois no 1060 a gente vê que o Sabo fala que não foi ele, obviamente foi uma manchete manipulada do Morgan. A gente tem vídeos previndo como é que ia ser, explicando basicamente por que o Morgan fez essa manchete. Então eu vou tentar deixar na descrição também. Tá, mas fora os fatos sabidos via Sabo, nós precisamos saber por que o monarca de Alabasta foi dessa para a balança do Osiris. No capítulo 823, vemos Cobra e Vivi viajando para o Reverie. Essa é a primeira vez que vemos o rei declarar suas intenções de discutir o governo mundial, no caso, os próprios Gorosei, né? Isso veio de um diálogo que ele teve com a Robin, lá no capítulo 218, quando a Miss Oro Sunday contou para ele sobre a verdadeira história que existe por trás desses artefatos arqueológicos e histórias, né? Tanto o Real Poneglyph quanto os outros Poneglyphs. E aí o destino do Cobra parece ser um paralelo muito claro ao capítulo 395. A essa altura podemos afirmar quase que um modus operandi do governo mundial, que silenciou o professor Clover por saber demais e questionar a narrativa dogmática criada para controlar o mundo. É só se imaginar como um desses personagens, né? Quando o Cobra descobre da Robin a questão dos poneglyphs, as coisas começam a fazer um pouco de sentido na cabeça dele, né? O governo mundial tem ações específicas que fazem ele ser muito questionável. E aí quando você começa a fazer pergunta, aí as coisas ficam perigosas. De onde vem os poneglyphs? Por que é uma língua que não conhecemos? Por que eles têm que ser escondidos? O que o governo mundial quer que as pessoas não descubram? Se você perguntar demais, provavelmente você vai acabar na manchete do jornal. Depois de eliminarem o Cobra por fazer perguntas demais, a gente só realmente descobre sobre isso no capítulo 1054. Mas, aparentemente, isso não abalou a popularidade do nosso Imperador das Chamas. Seja por não acreditarem que ele fez isso, ou por acreditar
acreditarem e terem achado maneiro o revolucionário ter matado um nobre que pode representar todo esse sistema de opressão do governo mundial. O que é cruel e irônico, né? A gente sabe que o Rei Cobra é do bem, é um cara maneiro, só que talvez para a população geral, né? Imagina a galera que matou o T-Bone, como é que eles devem estar se sentindo sobre os monarcas no geral. Péssimo, né? A gente sabe que tem golpes políticos eclodindo por toda a grande rota, por todo o novo mundo, e isso faz parte desse movimento. Ainda em matemática parecida, a gente tem que falar sobre o desaparecimento da princesa Vivi. A gente descobre isso na mesma edição do Jornal Econômico Mundial, também no 1054. E no início, a gente teve várias evidências que, na verdade, ela podia ter sido desaparecida, como o governo curte fazer às vezes. O principal motivo para isso é que no capítulo 908, enquanto a figura misteriosa chamada de Mu-sama subiu os degraus para o trono vazio, essa figura segurava uma foto da Vivi, o que nunca é um bom sinal, né? Nunca é bom quando o maior vilão, o mais obscuro, não revelado de mais de 1000 capítulos aparece e quando ele aparece ele tá com a tua foto comentando sobre como ele tá a fim de apagar a luz da história. Só mandar a ordem, né? Só dar ordem. Pode dar ordem. Mas por algum milagre, dessa vez deu tudo certo pra Vivi. Ela conseguiu ser resgatada e acabou nas mãos de Morgan's Big News e do Wapol, que aparentemente ajudou ela nessa escapatória. É uma trupe um tanto aleatória, mas o Oda deu uma diquinha bem de leve no fim do capítulo 956 que isso poderia acontecer quando o Wapol contata o Morgan's Big News com informações urgentes. E se a gente analisar com calma as reações do usuário da Baku Baku no Mi no capítulo 1074, a gente pode ver que ele tá paranoico, desesperado, falando que pode ser apagado a qualquer momento, os espiões, o Dendenmu está grampeado, fudeu. Mas aí calma, eles usam uma palavra curiosa, né? Apagado. Pode ser só uma coincidência, mas me parece que é uma referência discreta do Oda ao capítulo 908, quando os Gorosei se ajoelham perante Insama e perguntam quem seria a próxima luz a ser apagada da história? Quem vai ser? Quem vai ser? E aí, óbvio, né? Isso também se conecta ao fato de que Insama estava segurando a foto da Vivi. Então, com esse contexto em mente, provavelmente a primeira luz a ser apagada foi a dos Nefertari, né? O Cobra já tinha chamado a atenção, perguntando sobre os poneglyphs, fazendo perguntas demais, e a Vivi tem conexão com os Chapéus de Palha, é filha do Cobra, tem a questão da linhagem sanguínea, ela é herdeira legítima, então faria todo sentido desaparecer com os dois. E se o Wapol usou essa mesma palavra, talvez de alguma maneira ele tenha visto a cena no trono vazio, assim como o Sabo dá a entender que também viu. Tá falando da Cobra, da Vivi, do Wapol, agora da Cobra. Agora vamos falar da Revolução das 8 Nações. Esse evento foi comentado pela primeira vez no capítulo 1054, quando o Kuroma, o chefe da unidade de investigação criminal da Marinha, tá passando um relatório do pós-Reverie para o Sakazuki. Entre essas nações a gente sabe que Luluz era uma delas, e aí entre as outras 7 dá pra dar uma olhadinha com calma no Reverie e chutar ali alguns reinos que participaram. Certamente Oda vai querer reaproveitar porque ele ama fazer esse tipo de informação cíclica na história, né? Tudo é muito vivo, tudo é muito real e tudo é muito conectado. Aparentemente, essas revoluções foram inspiradas a aplicar golpes políticos na monarquia vigente quando os reis estivessem voltando para casa. Um momento de dissidência política, grande fervor e também vulnerabilidade dessas monarquias sem os seus maiores representantes lá para poder usar sua mão de ferro para oprimir a população. Existe também uma conexão clara entre o Sabo e seu papel como Imperador das Chamas e essas ações políticas drásticas em cada reino. Mas a realidade é que essa influência não parece ser tão direta assim. De fato, o Sabo estava em Lulusia, um dos reinos que se rebelou. Mas, fora isso, não teria como ele coordenar outros golpes ou ajudar exércitos rebeldes e simpatizantes dos revolucionários nesses outros reinos, o que indica que foi uma inspiração baseada na figura do Imperador das Chamas e principalmente na percepção de enfraquecimento do governo mundial e marinha com a morte do Rei Cobra na Terra Sagrada de Marijoa. Olha como é que tá tudo conectado. Então, o Oda já estabeleceu esses eventos importantes. Várias rebeliões acontecendo ao mesmo tempo, inspiradas por essa figura do Imperador das Chamas, o Sabo, que puxa a gravidade, puxa o carisma, a cara dele que tá ali no quadro. Isso vai ser importante já já. Por enquanto, sabe o que tornaria essa história mais interessante ainda? Um espião dentro do governo mundial. Desde o capítulo 1053, tivemos alguns casos do governo mundial recebendo informações falsas de inteligência, vazamentos para inimigos e também seus equipamentos rastreadores sendo bloqueados, sofrendo interferência. Tanto que o Gorosei diretamente ordena que não imprimam a recompensa do Luffy com D. Mas aí já é tarde demais. Os maiores suspeitos para isso são 2 agentes da CP0. O Guernica, que aparentemente foi deletado, e o Joseph, que era mais um dos mascarados. E pior,
Aparentemente, eles estão trabalhando junto ao Morgas, então é mais um elemento interessante para essa gigantesca conspiração envolvendo o Reverie. Estão vendo como tem vários elementos que estão dando mais poder à narrativa do Morgas e que talvez essa narrativa tenha um propósito específico além do entretenimento, que ele fala ser o seu maior objetivo? Mas vamos falar, claro, agora do assassinato, ou da ordem de assassinato do Dr. Vegapunk. Isso tudo nos traz aos eventos atuais de Egghead e a importância do Doutor. A gente sabe que ele se tornou um alvo por estar continuando a pesquisa de Ohara. Isso, obviamente, o conecta às mortes do Professor Clover e do Rei Cobra. É simplesmente como o governo mundial opera. Mas esse novo elemento começa a revelar qual é a verdade por trás disso tudo. No 1053, o Gorosei fala com todas as letras que ele não aprova a recompensa do Luffy, por dois motivos. O primeiro, o D, Monkey D. Luffy. Sempre foi essa recompensa, mas agora é especialmente sensível. Revolucionários invadiram Marijoa, recuperaram um dos seus colegas que era um escravo, e pior, lutaram contra o almirante e saíram tranquilos, vivos. Queimaram a pata do dragão, que representa uma grande declaração de guerra e um grande baque para Marijoa. Claro, o despertar de Nika, Deus do Sol, está estampado, tanto que o Shanks reage de maneira bem específica à revelação dessa recompensa, e o Gorosei tem isso em mente. A gente ainda bota por cima disso Sabo, vazamento que favorece o Morgas. O governo mundial tá muito fragilizado no momento. E aí a gente chega na parte mais maneira da teoria. Morgans usou Sabo como responsável pelo assassinato do Rei Cobra, é isso que saiu na manchete. O que aparentemente gerou uma reação da população, causando a revolução das 8 nações e também incendiando vários focos de rebelião pelo Novo Mundo, graças à grande figura do Imperador das Chamas. Então, lembra da Cross Guild? Tem uma fala no capítulo 1058 do Mihawk que se aplica muito bem ao Sabo e que é muito curiosa. Ele diz que é bom usar o Bug como um figurão que chama a atenção de todos, enquanto o espadachim pode continuar operando nas sombras em paz. Isso pode ser aplicado de outra maneira. Esquece que é o Mihawk falando disso e agora pensa que isso serve para o Sabo e os revolucionários. Se de alguma maneira a gente enxergar além do óbvio, usar as palavras do Mihawk em referência ao Sabo, considerando até o que o Corazon falou lá no capítulo 764, sobre como os D são os inimigos dos deuses e sempre trazem tempestade, podemos assumir que de maneira genial, Sabo ter se tornado culpado e também está sendo cultuado como essa figura quase divina e libertadora pelas massas, e também um membro mais proeminente dos revolucionários, é para esconder a importância de Dragon e o clã dos D. É tudo uma grande conspiração. Sabo vira figura, chama a atenção e por trás Monkey D. Dragon, o homem mais perigoso do mundo, pode operar e realmente trazer a tempestade até a porta dos deuses. Ele vai revelar a verdade, o que verdadeiramente aconteceu no Reverie e também quem é Insama, o que significa ser rei do mundo, o que é a família dos D, o século perdido. Tudo está no alcance do grande movimento do homem mais perigoso do mundo. E essas verdades provavelmente vão ser reveladas no grande incidente de Egghead, que já está sendo muito hypado e deve acontecer em breve no mangá. Faz todo sentido e esse caderninho dos revolucionários aponta para esse momento agora. É a vez do mundo mudar, do governo mundial acabar e entrar uma nova era de paz, ou quem sabe até de guerra. Esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se você curtiu, se inscreve no canal, clica no sininho, checa os links na descrição, checa a teoria do Joe, dá um follow lá se você fala inglês ou se você curte, traduzido. Super dá, super tranquilo. Ele tem ótimas teorias. Eu faço, bastante teorias dele, mas ele é tão prolixo que eu acho que, eu faço uma a cada 5, uma a cada 6. Ele faz muita teoria maneira. Então, é isso, gente. Deixa o like, se inscreve, já falei. Meu nome é Derek e valeu! Pode palha secreto, meu leicão tá voando, tá? Tá 1-1, tomou de 30 pontos no jogo 2. Irmão, é tudo parte do plano. O LeBron e o Anthony Davis tem que jogar bem 4 jogos. Um já foi, faltam 3 e tem mais 3 em casa. Confia que vai dar bom. É isso, galera. Esse foi o Pode Palha Secreto. Fala aí, Paçoquita de basquete e valeu!